Bom dia! Interrompemos a nossa programação normal porque o Ministério da Saúde acabou de nos alertar que estamos tendo números consideráveis de casos de meningite no Brasil. E para melhores informações sobre essa doença, teremos um top 5 apresentado pelas nossas apresentadoras Marcela e a apresentadora Renata. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. A meningite é uma doença muito perigosa. Em alguns casos, leva até a falência e a sequelas que vão para a vida toda. E por isso nós teremos o nosso top 5 de informações que você deve saber sobre a meningite. Primeiramente, devemos saber o que é a meningite. A meningite é uma inflamação nas membranas do cérebro, as meninges, que afeta toda aquela região, dificultando o transporte do oxigênio para as outras células do corpo. Ela é uma doença que evolui rapidamente e afeta principalmente crianças e adolescentes. E existem alguns tipos de meningite. Tem 6 tipos de meningite. Meningite viral, causada por um vírus. Meningite bacteriana, causada por uma bactéria. Meningite fúngica, causada por um vírus. Meningite inflamatória, que é causada por doenças inflamatórias. Meningite medicamentosa, que é causada por medicamentos. E a meningite carcinomatosa, que é causada pelo câncer. Os tipos de meningite apresentam quase os mesmos sintomas. O que diferencia uma das outras é o grau e a velocidade com a qual ela evolui e alguns dos sintomas que também variam. Nós falaremos sobre 2 tipos de meningite, que são as meningites mais comuns e que já possuem vacina no nosso sistema de saúde. O tipo de meningite mais comum é a meningite bacteriana aguda, que é causada por uma bactéria, a Haemophilus influenzae B. Esse tipo de meningite vem sido acompanhada pelo Ministério da Saúde desde 1978. E em todo o país tem ocorrência desse tipo de meningite, o que varia o quadro e os sintomas de acordo com cada região na qual se encontra. A meningite aguda é uma inflamação que se desenvolve rapidamente no tecido que envolve o cérebro e na medula espinhal. A meningite bacteriana é uma doença grave e precisa ser tratada. Em muitos casos, os medicamentos são capazes e possuem respostas positivas para conter essa doença, quando administrados imediatamente. Sintomas em recém-nascidos e em bebês são irritabilidade, temperatura corporal muito alta ou muito baixa, indiferença, lentidão, vômito, mordida involuntária. Isso são alguns dos sintomas. No caso de crianças, adolescentes e adultos, é muito comum dor de cabeça, febre, o pescoço rígido, confusão mental e muita sensibilidade à luz. Vale destacar que a maioria dos sintomas são muito parecidos com os outros tipos de meningite e que alguns sintomas variam de acordo com a idade do indivíduo que possui a doença. O Brasil já passou por um surto, uma pandemia de meningite durante a década de 70 e 80. O segundo tipo de meningite que é importante destacar e alertar nossa sociedade é a meningite meningocócica. A meningite meningocócica ocorre quando o meningococo está presente nas meninges e quando está especificamente no espaço subaracnoide e nas membranas leptomeningeas. Bom, como dito anteriormente, o tipo de tratamento varia de acordo com o tipo de meningite que você possui. E essa meningite que eu estou falando agora possui alguns sintomas, como dores de cabeça, dores na nuca, rigidez no pescoço, vômito e até confusão mental. A confusão mental normalmente ocorre em cerca de 27% dos afetados, mas é importante estar atento. Essa doença é uma doença muito séria e ela precisa ser tratada. Por isso, a nossa jornalista Renata, minha companheira, estará falando sobre como se prevenir dessa doença. É com você, Renatinha. Bom dia! Como prevenir essa doença? A vacinação, claro, é a prevenção. A implementação de programas de vacinação levou a reduções drásticas na doença da meningite, tanto pela proteção individual quanto pelo da população. No Brasil, a SBP recomenda a vacinação da vacina meningocócica conjugada e a vacina meningocócica B recombinante. A vacina meningocócica conjugada é recomendada para lactantes maiores de 2 meses de idade, crianças e adolescentes. Aqui temos uma tabela onde mostra
o esquema vacinal da meningocócica conjugada, segundo a Sociedade Brasileira da Pediatria. Temos então a vacina MEN-C, e a recomendação dela é 2 doses aos 3 e 5 meses de idade. Reforcem-se entre 12 e 15 meses. Também, iniciando após 1 ano de idade, uma dose única. Temos também a MEN-ACWY-CRN. É recomendada de 3 doses aos 3, 5 e 7 meses de idade, reforço entre 12 e 15 meses, tá? Iniciando entre 7 e 23 meses de idade, 2 doses, sendo que a segunda dose deve ser obrigatoriamente aplicada após a idade de 1 ano, mínimo de 2 meses de intervalo. Iniciando após os 24 meses de idade, dose única. Temos também a MEN-ACWY-TT. A recomendação dela é 2 doses aos 3 e 5 meses de idade e o reforço entre 12 e 15 meses também. E a outra recomendação é iniciar após 1 ano de idade uma dose única. Temos também a MEN-ACWY-D. Ela é recomendada, ela é licenciada a partir de 9 meses de idade. 2 doses entre 9 e 23 meses, com 3 meses de intervalo entre elas. Acima de 2 anos é dose única. A vacina meningocócica B recombinante é recomendada para lactantes a partir de 2 meses de idade, crianças e adolescentes. Agora vamos falar sobre a vacina para meningocócica C conjugada. O que ela previne? Ela previne doenças causadas pelo meningococo C, incluindo meningite e meningococemia. A indicação é para crianças e adolescentes, para adultos e idosos com condições que aumentem o risco para doença meningocócica ou de acordo com a situação epidemiológica. Como é o esquema de doses dessa doença? A SBLM recomenda que a vacina meningocócica conjugada quadrivalente ACWY seja preferida para crianças, adolescentes e adultos. A vacinação de rotina deve iniciar aos 3 meses de idade, com 2 doses no primeiro ano de vida e reforços entre 12 e 15 meses, como já tinha dito anteriormente. Para adolescentes, uma dose é oferecida entre os 11 e 12 anos, como reforço ou dose única, ao depender da situação vacinal. Para adultos, somente em situações que justifiquem em dose única. Bom dia a todos, se cuidem e se previnam. Até as próximas notícias.